Alô, nono ano, boa tarde. Estamos aqui então começando a nossa primeira aulazinha, né? Química então, livro C1, páginas 55, 56, 58, capítulo 2. Eu pulei o capítulo 1, ó. Não vou dar esse conteúdo agora, darei depois. O conteúdo de hoje é bem facilzinho, bem acessível, concentre aí. Conceitos gerais sobre os átomos. Numa iniciação aqui, eu já falei que o átomo ele tem uma região central, que é onde tem a massa do átomo. A massa do átomo está concentrada no núcleo, né? O núcleo tem prótons e tem nêutrons, são duas partículas fundamentais. Prótons tem cargas positivas, vamos ver depois ali. E tem nêutrons, nêutron já diz carga nula, neutra. E ao redor do núcleo tem uma região vazia, que é a eletrosfera, onde ficam os elétrons. Os elétrons têm carga negativa, tá? Então vamos lá de novo. No núcleo, que é onde está a massa do átomo, nós temos prótons e temos nêutrons, ok? Então a massa está concentrada no núcleo. Ao redor do núcleo tem uma região vazia praticamente, que é a eletrosfera, onde ficam os elétrons de carga negativa. Nós vamos aprender aqui a posicionar, né, os dados de cada átomo. Você sabe que um átomo ele tem uma simbologia, né? Eu coloquei aqui o átomo de potássio. Você sabe que se é só uma letra, ela é maiúscula. Se for duas letras, ela já seria uma maiúscula e a outra minúscula, ok? Então essa é a simbologia dos átomos, ok? Muito bem. O númerozinho que aparecer aqui em cima na esquerda ou em cima na direita é o número de massa, cuja simbologia é um A maiúsculo, né? O número que aparecer aqui embaixo, né, simbolizado por Z maiúsculo, vai ser o número atômico. Então vamos lá. Aqui embaixo, o número que aparecer é o número atômico. Por exemplo, aqui, ó, nesse átomo de potássio aqui, ó, o número atômico é 19. Tá? Aqui em cima, o número de massa do átomo de potássio é 39. Tá? Então quem está lá em cima é o número de massa, quem está ali embaixo é o número atômico. Tá? O número atômico já diz, ó, número atômico, número do átomo, ele indica o átomo, né? Como nós temos, futuramente veremos numa tabela, temos o hidrogênio, que é número atômico 1, né? Temos aí o oxigênio, que é número atômico 8, ok? Temos o nitrogênio, que é número atômico 14 e assim por diante, tá? Um detalhe, ó, o número atômico, ele indica o número de prótons, mas também indica o número de elétrons, tá? Então aqui o número atômico ele indica o número de prótons, ok? Então indica cargas positivas, certo? Então vamos lá ali, ó. O número atômico, que é o Z, ele indica o número de prótons, tá? Prótons são cargas positivas. Mas como num átomo tem que ter a mesma quantidade de cargas positivas e negativas, o número atômico também indica o número de elétrons, tá? Vimos aqui que o número de massa, ó, o número de massa é o que está no núcleo, ó. Que partículas que tem no núcleo? Prótons e nêutrons. Então, sempre que falar em massa, tu vai lembrar, a massa está no núcleo. No núcleo tem quais partículas? Tem os prótons e tem o quê? Os nêutrons, tá? Então, o número de massa é a soma do número atômico, que é a mesma coisa que prótons e nêutrons, ok? Vamos ver um exemplo então aqui. Ó, se eu pegar um átomo Y aí, ó, vamos pegar um átomo Y ali, né? Ele vai aparecer aqui com 15, ó. O que seria esse 15 aí? Olha só ali, ó. Esse 15 aí seria o número de prótons? Seria. Está dizendo então que ele tem 15 prótons. Esse 15 seria o número de elétrons? Também indicaria o número de elétrons. Esse 15 seria o número atômico? Sim, também indicaria o número atômico. É o número atômico.
Esse 15 seria a quantidade de cargas positivas? Correto, né? Cargas positivas que são os prótons. Seria a quantidade de cargas negativas? Seria a quantidade de cargas negativas. Note como esse número é importante, né? Então o 15 indica a quantidade de prótons, prótons é carga positiva, indica a quantidade de elétrons, então 15 cargas negativas e é o número atômico, né? Então aqui eu posso dizer 15 é o número atômico? É. 15 prótons, vai ali. 15 elétrons, vai ali. 15 cargas positivas, vai ali. 15 cargas negativas, vai ali, né? Se eu colocar lá em cima uns 40, vou colocar 40. Ó, o que seria o 40 ali para nós? 40 seria o número de massa, correto? 40 seria o número de massa. Então aqui 40 seria o número de massa, né? Aqui, ó, voltando aqui nesse exemplo aqui, eu coloquei que o número de nêutrons ele é 20. Como será que foi deduzido o número de nêutrons? Pensa, 39 menos 19, que vai dar 20. É como se eu fizesse um joguinho na fórmula aqui, né? Olha só, se eu deixar o nêutrons lá, ó, eu mando o número atômico para cá, para calcular os nêutrons é só pegar então a massa e diminuir do número atômico, ok? Mas a única hora que você vai diminuir é para calcular os nêutrons. Então para calcular os nêutrons você faria 40 menos 15, né? Então o número de nêutrons seria igual a 25. Né? Então esse átomo, o número de massa dele é 40, o número atômico dele é 15 e o número de nêutrons dele é igual a 25. Se pudesse pôr os nêutrons aqui já, nêutrons é igual a 25, ok? Facilzinho, isso aí é só então saber somar e diminuir, ok? Vamos ver aqui então agora mais 3 exemplozinhos aqui. Aqui eu tenho um átomo Q, onde eu estou pedindo o número de nêutrons. Aqui eu tenho um átomo R, onde eu estou pedindo o número de massa. Ok? E aqui eu tenho um átomo Y, onde eu estou pedindo o número atômico. Então tu tem que saber as posições. Lembra? Ó, quem vai aqui é o número atômico. Quem vai lá em cima é o número de massa. E a diminuição deles é o número de nêutrons. Então, como que eu calcularia o número de nêutrons aqui? Então, para calcular o número de nêutrons, eu vou diminuir, né? Vai ser 80 menos 50. Então, eu terei aqui que esse átomo terá 30 nêutrons, ok? Muito bem, agora nesse átomo R, o que eu estou pedindo ali? Estou pedindo o número de massa, né? Estou pedindo o número de massa, né? O que é o número de massa? É a soma do número atômico mais o número de nêutrons, né? Então aqui eu estou pedindo o número de massa. Então aqui eu vou pegar o 30 e somar com 20. Então eu terei que o número de massa vai ser quanto? 50. Então achei o número de massa do átomo R. Aqui eu tenho o átomo Y. O que está sendo pedido no átomo Y? Ó, o número atômico. Como é que você calcula o número atômico? Também diminui, né? Então, para calcular o número atômico ali, eu vou fazer 60 menos 25. Então, o número atômico será 35. Você notou aqui, a única hora que você vai somar, ó, a única hora que você vai somar é para calcular o número de massa, né? Porque, ó, onde é que tem massa no átomo? A massa está no núcleo. Que partículas que tem no núcleo? Prótons e nêutrons, né? Então aqui eu estou pedindo para calcular o número de massa, somo. Para calcular o número de nêutrons e para calcular o número atômico, eu sempre vou diminuir. Olha só, eu diminuir aqui e eu vou diminuir aqui, né? Então a única hora que soma é para calcular o número que está sendo pedido lá em cima, ok? Facilzinho então?
Ok, vamos retomar aqui, ó. Agora nós vamos estudar aqui íons. O que é um íon? Íon é quando um átomo, quando uma espécie química, ela perde ou ganha elétrons. Olha bem, perde ou ganha elétrons. Sempre vai perder ou ganhar elétrons. O número de prótons não muda. O que muda para virar cátion ou virar ânion é quando perde ou ganha elétrons, né? O que é o cátion? O cátion é quando ele perde elétrons. O que é o ânion? O ânion é quando ele ganha elétrons. Então isso é fixo. Então aqui nós temos um cátion. Um cátion é quando perde elétrons. Ânion é quando ele ganha elétrons. Na representação, se aparecer uma representação positiva aqui em cima do átomo, é sinal que ele é um cátion, ele está perdendo elétrons. Ó, pense assim, ele perdeu elétrons, então ele perdeu coisa positiva, perdeu coisa negativa, né? Se ele perdeu coisa negativa, ele vai ficar positivo, ele vai ficar com excesso de cargas positivas, né? Vamos ver então aqui, ó. Esse cátion aqui, ó. Então esse cátion que eu estou representando aqui, né? É um cátion quando é 2 é bivalente, pode se representar assim 2 mais ou 2 sinaizinhos e maisinhos, né? Então como é 2 a gente diz que é um cátion bivalente. Se fosse só uma carga perdida seria monovalente. Fosse 3, trivalente, né? Fosse 4, tetravalente, né? Então dá uma olhada aqui, ó. Esse átomo aqui, essa espécie química agora aqui, essa espécie catiônica, está dizendo que ela perdeu 2 elétrons. Ela tinha quantos? Ó, o que era isso aqui, lembram? Isso aqui era um número atômico, lembra? Ó, isso aqui é um número de elétrons, né? Ela tinha 12 prótons e 12 elétrons, mas ela perdeu 2 elétrons. Então agora ela só tem quantos elétrons aqui? Ela só tem 10 elétrons, correto? Então aqui ela só tem apenas, então somente 10 elétrons, tá? Agora aqui nós temos um ânion, né? Como que eu sei que é um ânion? É quando aparecer representação negativa ali, ó. Pode ser 3 menos ou 3 sinaizinhos de menos ali. Então está dizendo que essa espécie química aqui, ela está ganhando 3 elétrons, né? Ela tinha quantos elétrons? Tinha 15. Aqui, lembra, é o número atômico, né? O número atômico indica o número de elétrons. Então, ela tinha 15 elétrons e ela ganhou 3. Então, né, tem 18 elétrons, certo? Então, de novo, cátion é quando perde elétrons. Aparece representação positiva. Então, apareceu positivo ali, perdeu. Aí é só retirar do número que aparecia aqui. Ó, tinha 12, perdeu 2, ficou com 10. Ânion, ganha elétrons. Quando aparecer representação negativa ali, está ganhando, né? Está ganhando, ó, ganhando. Eu ganhei elétrons, eu fiquei negativo. Eu ganhei cargas negativas, então eu fiquei negativo. Então está dizendo que ganhou 3. Ele tinha no estado normal quantos? 15. Se ele tinha 15, mas ele ganhou 3, é sinal que ele tem 18 elétrons, né? Então esse cátion aqui, ele tem 10 elétrons, e esse ânion aqui, ele tem 18 elétrons. Uma pergunta, o número de prótons aí, o número de prótons mudaria? Não, o número de prótons não mudaria. Ó, ele continuaria tendo 12 prótons. Quantos prótons teria aqui? Aqui teria 15 prótons, porque o número de prótons não muda. Lembra? O número atômico indica a quantidade de prótons e a quantidade de elétrons, né? Num átomo normal, ou no estado fundamental, o número de elétrons e prótons é exatamente igual, né? Então esse átomo aqui, no estado normal, ele teria 12 prótons e 12 elétrons. Como ele perdeu 2, ficou com 2 elétrons.
Esse átomo aqui no estado normal teria 15 prótons e 15 elétrons, mas como ele ganhou 3, ele passou a ter 18 elétrons. Então isso aí que significa íon, né? É quando uma espécie química, um átomo, perde ou ganha elétrons. O que perde chama-se cátion e o que ganha chama-se ânion, né? Então apareceu positivo, é perda, é cátion. Apareceu negativo, é ganho, é ânion, né? Tinha 12, perdeu 2, ficou com 10. Tinha 15, ganhou 3, ficou com 18 elétrons, ok? Então, vimos aí a notação dos átomos, né? A representação, alguns conceitos gerais sobre a posição numérica, né, das partículas nos átomos. Isso é fixo. Isso não tem nada a ver com uma tabela periódica, tá? Isso é uma posição, né, fixa, né? Qualquer conceito de química é fixo, né? Existe o número atômico, existe o número de massa e existe o número de nêutrons, que são as partículas fundamentais do átomo. Prótons, nêutrons e elétrons. Ok? Ok, vamos lá então, mais um itemzinho aí, né? Espécies químicas isoeletrônicas. O nome já está dizendo, ó, iso é igual a quantidade de elétrons, ó, mesmo número de elétrons. Então isso que significa espécies ou átomos ou cátions ou ânions isoeletrônicos, né? Para a gente não falar que é átomo normal, que é cátion, que é ânion, a gente fala que é espécie química. Uma espécie química pode ser um cátion, pode ser um ânion, pode ser um átomo no estado normal ou no estado fundamental. Vamos dar uma olhadinha então aqui nessas espécies aqui. Vou pegar aqui o Na. O Na é o sódio. O sódio aqui, ele é um cátion, correto? Está dizendo que ele está perdendo um elétron, né? Então, o sódio, aqui tem um equívocozinho, ele tem número atômico 11, né? Eu já estava colocando a resposta ali, ok? Então, o número atômico do sódio é 11, então vamos ver aqui, ó. Esse átomo, que ele tem 11 elétrons, ele está perdendo, então é sinal que ele tem 10 elétrons, ó. Ele tinha 11, perdeu 1, ficou com 10. Aqui eu tenho o oxigênio, o átomo de oxigênio, ele está uma espécie química negativa, é um ânion, ó. Ele ganhou 2 elétrons. Como ele tinha 8, então ele passou agora a ter 10 elétrons. Reforçando de novo, quando aqui está positivo é cátion, perdeu. Quando aqui está negativo é ânion, né? Ele ganhou, né? Muito bem. Lembra do prefixo ânion, A, lembra do A, ó, o A sempre na frente das palavras quer dizer negação, né? Então aqui, ó, ânio, então é negativo, então quando aparecer negativo ali é o ânio, vem de A de negação. Logicamente quando aparecer o positivo não vai ser ânio, só pode ser cátion, né? É uma coisa quando você tem apenas 2 detalhezinhos ali, ok? Muito bem. Ó, dá uma olhada no átomo vermelho agora ali, ó. O átomo vermelho, o neônio, ó, não está dizendo nem que ele está perdendo, nem que ele está ganhando. Ele está no estado normal, no estado fundamental, né? Então ele continua com os seus 10 elétrons ali. Dá uma olhada no Al. O Al é o alumínio. O alumínio está dizendo que ele perdeu 3 elétrons. Se ele perdeu 13 e ele tinha 13, ele ficou com 10 elétrons, né? Dá uma olhada no último átomo agora ali, o flúor. O flúor está dizendo que ele ganhou 1 elétron. Se ele tinha 9 e ganhou 1, ele ficou com 10 elétrons. Dá uma olhadinha agora o que aconteceu. A quantidade de elétrons, né, nessas espécies químicas são todas iguais. Todos têm a mesma quantidade de elétrons. Então a gente diz que essas espécies químicas, elas são isoeletrônicas, ou seja, têm a mesma quantidade de elétrons, ok? Então isso aqui significa espécie
isoeletrônica. Pode ser 2A2, 3A3, 4A4, 5A5 ou quantos eu quiser colocar aí. Logicamente, para comparar, no mínimo 2. Tá? Então, só cuidar. Ó, isoeletrônica. Iso é igual, está ali escrito, ó, iso igual a quantidade de elétrons. Né? Que foi o que aconteceu aqui. Tinha 11, perdeu 1, 10. Tinha 8, ganhou 2, 10. Tinha 10, não ganhou nem perdeu, ficou com os 10. Tinha 13, perdeu 3, ficou com 10. Tinha 9, ganhou 1, ficou com 10. Ok?